Olá, hoje é terça-feira, 4 de dezembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. Você sabe o que é coaching? No programa de hoje, conheça esse serviço que ajuda pessoas ou empresas a alcançarem os próprios objetivos. E aqui no estúdio a gente conversa sobre esse assunto e você pode participar pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Você confere também os detalhes para participar do programa Ciência Sem Fronteiras, que está com inscrições abertas. E tem ainda a previsão do tempo para todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando, fique com a gente. Quem nunca teve vontade de mudar ou melhorar aspectos da vida pessoal ou profissional? Esse desejo de mudança pode aparecer, mas muitas vezes falta coragem ou até mesmo informações sobre como buscar um novo caminho. E para esses casos existe um recurso chamado coaching, um serviço que auxilia pessoas e empresas na busca por metas. E eu mostro mais para você na reportagem. A rotina de 6 anos de trabalho em uma loja de móveis fez com que Ana Cristina despertasse a vontade de mudar de ramo e também de vida. Mas alguns fatores atrapalhavam a responsável pelo setor administrativo financeiro nessa busca. As tuas responsabilidades, o teu histórico de vida, às vezes tu vai prorrogando, tu vai empurrando sonhos com a barriga, enfim. E eu já vinha de um tempo amadurecendo essa ideia, só que não tinha, acho, a coragem ou as ferramentas para buscar esses sonhos. Até que ela conheceu o coaching, uma ferramenta de alcance de metas que tem como objetivo elevar a performance de pessoas, de grupos ou de empresas. O processo de coaching, as pessoas buscam ou para ter uma meta. Muitas pessoas dizem, a minha meta é ter uma meta, né? Então me ajuda a descobrir qual é a minha meta. Ou as pessoas têm uma ideia do que é a meta, e aí a gente começa a entender e validar a meta. Será que a meta é a meta dessa pessoa mesmo, ou é a meta da mãe dela? Ou é a meta dos pais, ou é a meta dos familiares? A partir do momento que você valida a meta dessa pessoa, entende que o porquê é importante isso para ela, a gente traça um plano e gera ações para que essa pessoa passe a caminhar passo a passo em direção à sua meta. O serviço é realizado por meio de sessões de diálogos entre o coach, pessoa que aplica a técnica, e o coachee, o cliente. Nesses encontros são traçadas metas e as ações que serão feitas para alcançá-las. E o resultado é de acordo com o objetivo de cada um. Então depende muito do contexto, e a meta faz com que a pessoa entenda que é possível. Ela entende que ela especifica a meta dela, ela entende que a meta é possível de ser cumprida, ela entende que a meta pode ser mensurada e ela entende que existem submetas, né? Ou seja, eu quero me formar em medicina, né? O processo de coaching não se baseia lá na formatura apenas. O processo de coaching se baseia nas pequenas metas que vão levar essa pessoa a chegar lá. E esse resultado pode aparecer logo. Depois de desenvolver algumas atividades no coaching, como pesquisa sobre o ramo desejado e o envio de currículos, Ana Cristina conquistou uma vaga de gerente em um sítio de preservação ambiental em Viamão, onde ela também irá morar. A expectativa é ótima. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de trabalhar um final de semana no meu novo trabalho, já que eu ainda estou trabalhando, ainda estou envolvida e comprometida com o meu trabalho atual. Eu já tive a oportunidade e só reforçou que eu fiz a escolha certa. Eu estou muito feliz. E agora, os encontros com o coach são para falar sobre os próximos planos. Bom, agora de chegada é chegar, me ambientar e começar a alterar alguns aspectos da rotina que eu vi que podem ser otimizados para que toda a equipe trabalhe melhor e atenda melhor os clientes. E o coaching ainda pode ser trabalhado a médio e longo prazo. Esse é o caso de 2 sócias de Sapucaia do Sul que você vai conhecer agora. Elas investem nesse serviço para poder ampliar o negócio. Há 4 anos, Daiane e Rosiane são proprietárias de uma escola de educação infantil em Sapucaia do Sul. E assim que conheceram a prática do coaching, decidiram investir na ideia com o objetivo de abrir um novo negócio na cidade de Esteio.
trouxe para minha sócia, conversamos e achamos que seria muito interessante para a escola, né? A nível de crescimento, que era o que a gente buscava. Então, por isso, começamos a fazer esse trabalho com o Omar. A abertura de uma nova escola está prevista para março de 2015. Enquanto isso, as professoras aproveitam para aprimorar os conhecimentos sobre a administração. Então, ele traz esse material da administração, de como buscar clientes, como manter os nossos, né? Como falar com os nossos clientes. E tem tarefas, sim, a gente lê textos, lê material, desenvolve isso nas nossas sessões. Elas garantem que mudar não é fácil, mas com as orientações corretas e também regadas de dedicação e persistência, é possível alcançar muito mais. E o que significa assim para vocês ampliar o próprio negócio? É uma realização. Apesar de o coaching existir há bastante tempo, principalmente fora do país, o processo ainda é pouco conhecido. O serviço envolve conhecimentos de diversas áreas, como sociologia, psicologia e neurociências. Na tradução para o português, coach significa treinar. Isso mesmo, Priscila. É para conversar mais com a gente sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Omar Benedetti Santos, que é economista e coach. Também com a gente Aramis Braga, consultor e coach. E Luciano Gasparini, que é jornalista e cliente de coaching. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, meninos. Boa tarde. Professor Omar, a gente viu na reportagem brevemente o que significa, né, todo esse serviço que é oferecido pelo coaching, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que funciona essa forma de estimular, então, que as pessoas vão em busca, né, desses objetivos que elas têm. Eu costumo dizer que o coach é uma coisa muito legal que envolve amor. O que é amor? Atitude, método, objetivo e resultado. Ao se comprometer com o objetivo, claro, o coach passa a entender melhor as formas de usar seus recursos, sejam eles financeiros, características pessoais, competências pessoais. Então, o coach envolve isso, envolve buscar as suas competências para atingir um objetivo que ela define. O sucesso é o cliente que define. As metas são o cliente que define. O coach mostra, através de um processo orientado, como isso pode ocorrer. Essa seria a essência do coach. Buscar entender o objetivo do cliente e buscar que eles entendam o que ele precisa fazer para atingir esse objetivo. Bom, Aramis, não existe mágica, né? Quer dizer, vocês conhecem, então, esses objetivos do cliente, conseguem também entender quais são os problemas que envolvem a vida dessa pessoa para que ela não consiga ir atrás desses objetivos. Explica um pouquinho melhor como é que é esse primeiro contato, então, para ir em busca desses objetivos. Perfeito. Não existe mágica. O processo de coaching é um processo de transformação, amadurecimento e busca de uma nova realidade. A gente entende, eu acho que o Omar e eu vivemos isso com novos coaches. Coach, o sujeito que é o cliente, né, que desenvolve uma parceria conosco. E todas as pessoas que querem buscar o coaching, elas entendem que a situação atual não é adequada. Elas precisam, elas vislumbram um sonho, algo que ainda está distante, que elas não conseguem por si só conectar, fazer acontecer. Então elas buscam coaching para isso, para tornar aquele sonho que ainda está distante, que está nebuloso, numa coisa real, numa coisa factível de ser feita. E o processo de coaching faz com que elas entendam a distância desse sonho, que elas percebam e validem, né, o quanto pode ser de fato realizado. A gente passa por um processo para mensurar passo a passo e elas entendem que a distância, mesmo que seja uma meta de longo prazo, é possível caminhando passo a passo. Bom, a gente conheceu os exemplos nas reportagens, mas a gente também tem um exemplo aqui do Luciano, né? Luciano, como é que você conheceu esse tipo de serviço e decidiu investir nisso, então, para ir em busca dos seus objetivos? Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, porque eu fui aluno dessa instituição. Bacana. Né? Então, me formei aqui em 2009 como jornalista e comecei a trabalhar como profissional liberal. Só que eu tenho uma ambição maior de montar um próprio negócio. E eu, como estou trabalhando sozinho, estou muito voltado para a parte operacional. E o coaching tem me ajudado muito nessa questão de desenvolver ferramentas de gestão.
né? Até para perceber as minhas qualidades, as minhas deficiências e trabalhar em cima disso com prazo, com metas. E você ainda está dentro do processo? Estou dentro do processo porque o meu processo final que a gente estabeleceu é um período de 5 anos. Ele está começando agora e eu tenho um ponto assim final, uma meta para daqui a 5 anos ter uma empresa estabelecida que seja referência dentro da área esportiva de comunicação. Então a gente está traçando passo a passo, assim, tem sido bem interessante o processo. E professor Mário, me parece que esse perfil ele é super variado, né? Quer dizer, as mais diferentes pessoas ou empresas podem procurar esse tipo de... Não quero usar orientação, porque eu sei que essa não é a palavra certa, mas mais ou menos por aí. Não há um perfil pré-estabelecido para coach. O que há que se falar é que as pessoas não estão no mesmo ponto para coach. Às vezes as pessoas estão mais ou menos preparadas para o processo. Como o Luciano colocou, é um processo para daqui a 5 anos. A pessoa tem que se motivar a tal ponto que 5 anos para ela seja viável, como a Aramis comentou agora há pouco. Então, não há ninguém que eu conheça ou que eu estude que não seja possível se beneficiar do coach. Não há nenhuma pessoa, nem empresa, nem tipo, tamanho de negócios. Não, grandes empresas, pequenas empresas, todas podem se beneficiar do coach. E existe coach para vários casos, né, professor? Nós vimos na reportagem aí o exemplo da Ana Cristina, né, que procurou ali para trocar de ramo. Também o exemplo das sócias que procuraram o coach para ampliar os negócios, né, mais voltado para a empresa delas. Sim. E até eu lembro que durante a gravação da reportagem eu comentei com o professor, professor, eu estou me formando, né? Eu acho que eu tenho aqueles anseios que qualquer graduando tem, né? Vou me formar e agora, o que eu vou fazer? Aí o professor disse para mim, não, tem coaching também para isso. Tem coach para isso. Tem coach para pós-carreira. relacionamento amoroso também, professor? Tem colegas que trabalham nessa área de relacionamentos. Tem. E o bacana que me parece assim que cada característica da pessoa é muito respeitada, né? Quer dizer, vocês não vêm com um modelo exatamente pronto, né? Vocês entendem bem a situação dessa pessoa para trabalhar em cima disso. Sim. Não há nenhuma forma de bolo e nenhuma forma mágica. E uma coisa importante do coach, sigilo. Sigilo é a coisa mais importante do coach. Tudo que é conversado sigilosamente entre o Luciano e o Aramis, ou entre eu e meus clientes, é sigiloso. Até porque essa cumplicidade tem que ser muito grande. Claro, importante. Luciano, quando fui fazer a matéria também eu percebi que muitas pessoas não conheciam o coach, né? Como até a gente falou, já existe há tempo, mas muitas pessoas não conheciam. E as pessoas que conheciam até tinham um certo preconceito, como no caso da Ana Cristina, né? Como é que foi para você? Como você conheceu ele? Eu, para ser bem sincero, também não conhecia o coaching, né? Eu já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre alguma coisa sobre isso. Só que o Aramis, além de agora ser de me orientar nessa questão de coaching, ele é um amigo pessoal. Então eu reencontrei ele depois de algum tempo e fiquei sabendo que ele estava trabalhando com coach. E então a gente estabeleceu essa parceria aí que realmente tem me ajudado muito, né? Porque como a gente comentou, né, talvez as pessoas possam, mas não vai funcionar. Mas justamente acho que esse é o ponto mais importante, mais fundamental, né? Das tuas características próprias serem respeitadas e serem trabalhadas em cima delas. Exatamente. Eu mesmo, para ser sincero, na primeira sessão de coaching, ele começou a avaliar minhas características pessoais e tal. Para que lado nós íamos enveredar, digamos assim. Porque faz um mapeamento assim da vida pessoal, quais são os objetivos que a gente quer traçar profissionalmente, pessoalmente, até em relação na questão de relacionamento. E o que me afligia nesse momento é a questão profissional de querer crescer e eu não estar conseguindo tempo para me direcionar para essa parte da gestão. Então, o coaching também tem essa questão da administração do tempo, que é uma ferramenta importante, né? Bacana, daqui a pouquinho a gente vai querer saber mais então desse processo, como é que funciona. E você também quer saber mais sobre coaching, então não saia daí que depois do intervalo a gente fala mais sobre esse assunto, né, Priscila? Claro, é um instante, nós já voltamos.